Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas ao SafiCast, o seu podcast com 2 dedos de prosa. Eu sou Júlia Soriano, sou o host desse podcast e tô aqui com a minha esposa e minha sócia, também host do podcast. Mas antes de qualquer coisa, eu vou dar o recado mais importante do dia. Quem assistir esse podcast e não encaminhar, compartilhar esse episódio com uma amiga que também ama mulheres, vai ter 7 anos de azar sáfico, hein? Então toma cuidado, presta atenção. Vamos lá, minha esposa. Senhoras e senhores, eu sou Marília Guerini e esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Bom, para começar, eu acho que cabe a gente explicar um pouquinho de como nasceu esse projeto, né? Especial. Com certeza. É um projeto muito especial pra gente, que a gente vem de uma labuta pela comunidade, né? Nós somos advogadas, casadas. E Sócias. Então a gente fica 24 horas por dia juntas. E diante de toda a demanda do dia a dia, a gente nasceu uma necessidade da nossa comunidade. Foi uma mistura, né? Eu sou advogada, atuante em direito de família, especialista em direito de família e sucessões. E por conta de todo o nosso histórico, de toda a nossa vida, a gente entendeu como um propósito e uma necessidade muito grande também atuar dentro da nossa área e para a nossa comunidade. Então, hoje, basicamente, dentro do escritório, na área de direito de família, a gente atua para mulheres lésbicas na regularização das uniões estáveis, na orientação para os casamentos, na regularização das duplas maternidades, das maternidades socioafetivas. E, por conta de tudo isso e de todas as perguntas, das dúvidas, dos questionamentos que a gente recebe todos os dias no escritório das nossas clientes, das seguidoras, a gente pensou, idealizou esse podcast e resolveu trazer para um outro formato para conseguir ficar um pouquinho mais perto de todo mundo, de quem é nossa cliente, de quem não é nossa cliente, de todas as nossas seguidoras e das mulheres Brasil afora que têm as mesmas dúvidas, as mesmas dores e que compartilham dessa comunidade com a gente. Com certeza, mas é importante a gente falar que não tem nada de aula de direito aqui, né? Vai ter muito entretenimento, vai ter muita conversa e vários convidados especiais, em especial, várias convidadas, né? De preferência. De preferência. Né? Mas pra gente começar, é importante a gente trazer que hoje realmente é o momento da gente trazer as dúvidas principais do nosso universo, né? As dúvidas principais das mulheres que chegam até nós, perguntando da nossa vida e como que a gente tomou as decisões, né? E perguntando também sobre as questões que invariavelmente são de direito, né? As questões de lei e tudo mais pra gente... É importante a gente deixar claro que, na verdade, as dúvidas vieram por conta do Instagram, então das nossas seguidoras que trouxeram muitos questionamentos sobre a nossa vida pessoal. E como o meu Instagram acaba tendo um viés mais jurídico por conta do escritório, a gente acaba não entrando muito no mérito da nossa vida. Então a gente acabou separando as questões mais recorrentes, as perguntas mais recorrentes que a gente recebe, né, no direct, para trazer para cá e contar um pouquinho da nossa história, misturando com um pouquinho das dúvidas de todo mundo. Com certeza. E o ideal é que a gente crie daqui uma rede de apoio, que a gente possa usar desse ambiente para vocês tirarem as dúvidas, trazerem nos comentários o que vocês buscam saber sobre dupla maternidade, sobre casamento, sobre sociedade e tudo mais, para que a gente possa dividir isso com vocês. E contar as histórias de vocês também, porque eu não sei se vocês sabem, mas advogado, principalmente advogado familiarista, tá no direito só pela fofoca, tá, É fofoca gente? jurídica. É fofoca jurídica, a gente não repassa, mas a gente adora ficar sabendo. Exatamente. Para começar, a gente tem que começar com a pergunta principal. Number one. Quando vocês souberam que era a hora certa de casar? Essa é uma pergunta muito legal, né? Que traz uma história muito legal nossa, né? Mas é uma história meio legal, meio louca, né? Mas padrão sapatão, né? Padrão. A gente já tava casada desde o dia que a gente se conheceu, porque a gente foi morar juntas bem rapidinho, né? Demorou o quê? Uns 6 meses? 6 meses. A gente até que tava atrasada, né? Pro calendário. Não foi tão rápido. A gente foi... Mas foi porque na época eu tava prestando OAB, né? Então aí eu lembro que você até falou, olha, a gente não vai até você prestar verdade. a primeira fase. Na segunda fase, a gente decide morar junto. Exatamente, verdade. Então deu uma atrasada. Mas, nesse caso aqui, eu entendo que a seguidora que trouxe essa pergunta, com certeza, ela perguntou no sentido de casar oficialmente, né? Casar no civil, o famoso
casar no civil. Quando que a gente soube que era a hora certa de casar no civil? Você soube que Era a isso que eu ia hora falar. certa? Não pode me julgar aqui, tá? Aqui é um ambiente sem julgamentos. Não, eu queria saber. Eu compartilho da mesma dúvida dessa seguidora. Você soube a hora certa de casar? Sim, do dia que eu te conheci, era a hora certa. Não queima nem a cara. É porque pra mim a gente já tava casada desde o dia que a gente foi morar juntas, então pra mim casar era só um papel, por mais que eu seja advogada também. Pra mim casar era só uma formalidade, mas que bom que eu tenho você que cuida de todas essas burocracias, que cuida de toda a nossa vida, nosso patrimônio. Na época a gente nem tinha nada. Ou que surta, né? Exatamente. Então conta pra gente, conta aí pro pessoal como que você, especialmente, soube que era a hora certa. Porque essa história vem de você. Na verdade, eu não soube. Eu meio que decidi que era. Foi em 2023. Nós já estávamos juntas desde 2019. A gente já tinha a nossa união estável regularizada. Mas eu decidi durante a votação do PL que estava sendo votado para proibir o casamento homoafetivo. E eu assisti. Eu ficava, né, toda semana assistindo, porque eles ficavam reagendando as sessões, né, para votação. E eu lembro que eu tava no escritório com o celular do lado ali, numa agonia desesperadora. Até que um dia eu falei, se remarcar de novo A votação, né? a votação, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu lembro que não foi remarcada a votação, foi marcada uma audiência pública. E aí eu falei, eu acho que agora é o momento pra eu ver vestido de noiva. Gente, foi isso mesmo. Do nada, a gente foi ver vestido de noiva numa, sei lá, terça-feira à tarde. Era ela falou, uma quarta, eu acho, porque foi o dia que tinham remarcado, feito audiência, né, pública. E aí eu marquei pra ver vestido de noiva numa loja X. E enquanto a gente tava lá guardando a mulher trazer os vestidos pra eu ver, Você tava pra assistindo, experimentar, eu tava assistindo. E aí, lá dentro da loja, eu falei pra você, se não votar hoje, nós vamos casar amanhã. Aí você falou, como é que é? Eu falei, se não votar hoje, se não passar esse projeto hoje, nós vamos casar amanhã. Eu falei, eu não sei se vai dar certo, se eles não vão proibir esse negócio, nós vamos casar antes. Aí, como a gente já tinha união estável, eu liguei no cartório, peguei toda a documentação, nosso contrato de união estável, os nossos documentos, chamei 2 amigos nossos, que foram as testemunhas. No dia seguinte, estava todo mundo no cartório. Dica, meninas! Quem quiser converter união estável em casamento, eu já deixo claro pra vocês, é a coisa mais antirromântica que existe. Se você for reconhecer firma da assinatura de vocês num cartório, deve ser mais emocionante do que converter a união estável em casamento. Mas é o mesmo efeito. Você volta depois de 5 dias pegar a certidão pronta. E aí, aconteceu que... Mas explica o porquê é antirromântico. Porque não tem aqueles proclamas, não tem a cerimônia. Não tem a cerimônia. Mas o que pra gente também não ia fazer diferença, porque se a gente tava vendo vestido de noiva, é porque na cabeça dela... Não, né? Na minha cabeça já tava tudo certo. Já tinha festa marcada Na e minha tudo cabeça mais. tava Então, Tanto é que remarcou, aí designaram, né, a votação do PL pra semana seguinte. Aí eu falei pra ela, nós vamos casar, então amanhã a gente vai converter a união estável em casamento. Aí a moça trouxe os vestidos, eu experimentei vários vestidos, me emocionei e assinei o contrato de locação do vestido. e ficou me impressionando por mais, sei lá, quantos meses seguintes pra eu ir lá fechar o meu vestido também. É, lógico, né? Porque daí depois disso, isso foi em outubro, quando foi, a gente já tava com a certidão de casamento, tudo pronto, tudo certo. Em novembro, nós fechamos a festa. E tudo certo pra um ano depois. Você fechou seu vestido quando? Faltava o quê? Uns 3 meses? Uns 3 meses pra festa de casamento, ela não tinha vestido ainda. Não, e eu lembro que foi assim, a Marília falou, você vai marcar a sua data. Eu fui, marquei a data, falei assim, eu acho que se eu reservar 1 hora, eu saio do escritório. Não, você reservou meia hora. Não, porque eu ainda tinha o trânsito, né? Eu falei assim, se eu reservar
1 hora do meu dia, eu acho que eu consigo, vou lá, experimento, volto, né? E dá tempo de eu fazer ainda mais umas 5 reuniões, né? Não, quem Gente. em sua consciência reserva 1 hora do dia pra ver vestido de noiva? Quantas horas pra ver vestido? 3h30. 3h30, eu reservando 1 hora com o deslocamento. Coisa de louco. Enfim, então, basicamente, eu não soube que era a hora. Eu meio que fui empurrada pro nosso casamento, que era uma coisa que todo ano a gente ficava, né? Ah, vamos casar, vamos comprar uma Mas a gente já bicicleta. tinha união estável, então a gente falou, a gente É. tá segura, né? No sentido... A gente ficou meio acomodada nessa parte, É. porque juridicamente tava tudo certo. Mas, como a gente ainda não assinava casada, né? Ah, é. Então, Seu sonho era assinar casada, né? meu sonho era assinar casada. Então, eu pronto. adoro. Qualificação. Marília Góes Guerini, brasileira, advogada, casada. Eu Pronto. adoro. Ótimo. Nem precisava de festa, então era só o papel mesmo, não né? começa. Ótimo. Então, assim, eu acho que é importante também a gente trazer essa questão, né, do nosso mundo. Por que que foi também tão importante a gente fazer a união estável lá no começo? Se a gente já pensava em casar, a gente já tinha o objetivo de casar em algum momento, né? A gente só ficou enrolando, como é normal para tantos casais. Mas a gente fez a união estável logo que a gente foi morar juntas, né? Eu lembro, assim, nosso apartamento, gente. A nossa mesa era o pé de uma mesa da minha avó com um Nossa, tampo de madeira de alguém. Que alguém deu um tampo de madeira. Duas não era cadeiras. da sua mãe? Ah, não sei de onde ela veio. E foi lá que a gente fez um jantar. A gente Foi. chamou 2 amigos pra serem A gente pagou testemunhas, né? R$500 no sofá. R$500 no sofá e deu tudo 500 certo. Nosso deu. apartamento era maravilhoso. Era mesmo. E a gente, logo que a gente foi mudar, a gente já fez o contrato de união estável, né? A gente foi... não. Ah, mas foi bem Não rápido. foi, A gente não. fez nessa Foi mesa um ano improvisada. depois. Tá, rápido. Rápido pra muitos Rápido. casais. Eu fiz o contrato, na verdade, na pandemia, por medo mesmo. Porque eu tinha medo, né, de alguma de nós. Sei lá, eu na época tava todo mundo, né, ficando tão mal e tal. Eu tive medo de acontecer alguma coisa e a gente não ter o respaldo jurídico de fato falar, ah, não, a gente é herdeira, ou de acontecer alguma coisa e o hospital me impedir de ter acesso a você, porque legalmente eu não era nada. Então, foi uma mistura de coisas que me fez querer regularizar a nossa situação. E aqui entra até numa outra pergunta que uma seguidora te mandou. Quando vocês fizeram a união estável, vocês já tinham patrimônio? Essa você pode responder. Não, gente, era isso. A gente tinha a mesa no tampo improvisado, então a gente não tinha nada. Mas isso que era importante, né? A gente já pensou na união estável como uma forma de resguardar o nosso relacionamento, não ter discussão, né? E isso foi sempre mérito seu, de resguardar a gente, de cuidar de tudo. E mesmo sem ter patrimônio, né? Então, R$0, 0 bens. A gente só tinha os cachorros, né? A Charlotte e o Francisco na época. Mas já foi... A nossa ideia já foi proteger todo o patrimônio, todo o período juntas, mesmo sem patrimônio, né? Então, essa é uma questão que as meninas muitas vezes trazem, né? Posso fazer a união estável mesmo sem ter patrimônio? Claro que pode, né? Deve. Eu falo bastante isso para todas as nossas clientes, né? A gente conversa bastante sobre isso. Porque, na verdade, a gente resguarda a relação não tanto por um viés patrimonial. É óbvio que o patrimônio que a gente constrói ao longo da nossa relação, ele é importante. Mas eu falo muito disso, que as mulheres lésbicas, elas regularizam a união estável delas, não para elas, mas para a sociedade. Porque as pessoas precisam respeitar. E parece que se você não tem um papel, se você não tem alguma coisa que comprove de fato que aquela relação existe... Vocês são só amigas. Vocês são resumidas a amigas. Vocês não são nada. Então, não tem a mesma coisa de que um casal hétero que mora junto... Ah, não, estão casados já. A gente tem sempre esse estigma, esse medo, esse receio, né? Ótimo. Agora, tem uma pergunta aqui. Como vocês contaram para a família sobre o relacionamento de vocês? Essa eu não sei qual que é melhor. Eu gosto das duas Não, histórias. a sua é ótima. A minha, gente, simplesmente... Não, conta direito. A minha mãe tava com dúvidas de quem era a Marília, que eu tanto falava e tanto tava você junto. tanto falava, não. Ela já me conhecia e a Júlia não tinha falado ainda que a gente tava juntas, mas eu já tinha conhecido a mãe, as tias, todo mundo. E ela, não,
amiga. Aí eu Coloquei falei pra você ela, até numa viagem de família, né? enfiou. Sendo amiga. me enfiou dentro de um carro com a sua tia e com a sua mãe. Fomos pra Minas Gerais. E eu, sendo a amiga, a tia dela muito esperta, falou, não, a gente faz assim, ó. E eu vou dormir com a Lili, que é mãe dela. E você dorme com a Marília no outro quarto. A tia dela é muito Ótimo, perspicaz. minha tia é maravilhosa. Muito perspicaz. E até então eu não sabia. Aí a gente voltando da viagem, eu falei pra você contar. Porque senão eu não ia mais viajar com a sua família. Mas, nossa, gente, isso já faz 8 anos. Mas E aí, foi como é que isso. você contou? Aí a gente foi viajar, a gente fez vários outros momentos Rolês. em família, rolês em família. Até um dia que a Marília me pressionou e falou, ou você conta, ou a gente não tá mais junto. Falei, caramba. Eu deixava minha mãe no trabalho dela, simplesmente parei o carro, deixei ela, falei, mãe, então eu tô namorando a Marília, beijo, tchau. Ela tinha que entrar, ela tava no horário, fechei. Ela fechou a porta e saí correndo. Foi assim, foi ótimo, contei. Coitada, nem sei como que minha mãe ficou. Nunca mais tocaram no assunto. E tamo aí. E hoje a minha sogra é financeira do escritório. Sem ela, o escritório não funciona. Eu já falei que se um dia ela pedir a conta, eu não dou. Mas vive super bem com a gente. Claro, graças E a gente tem uma relação ótima, né? Com certeza. Agora, a melhor história é a sua. Não, eu morava com o vô na época, né? E morava eu e meu vô. Acho que eu não morava aqui em Campinas ainda, né? Não. Enfim. E aí eu cheguei pra ele, eu falei, vô, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô namorando. Aí ele virou pra mim muito sábio, ele sentado no sofá, coçando o bigodinho dele, que ele sempre coçava o bigodinho, e falou assim, uma hora isso ia acontecer. Detalhe, que eu tava solteira há muito pouco tempo. Verdade. Então, tipo, não era uma hora isso ia acontecer, aí finalmente ela desencalhou, né? Aí eu falei, mas então, tem mais uma coisa. É uma menina. Aí ele olhou pra mim e ele falou, eu sei até o nome dela. Falei, eita, como assim? Ele sabe até o nome dela. Não é Júlia o nome dela? Eu falei, vô, é Júlia o nome dela, como o senhor sabe? Ai, que você anda falando muito dela aqui em casa. Eu falei, mas tudo bem pro senhor? Tá tudo certo? Aí ele coçou mais um pouquinho o bigodinho e falou, tá na moda, né, agora? Tá na moda, ótimo. Seu Maravilhoso. Milton, maravilhoso. Saudades. Que Deus o tenha. Ótimo. Agora, acho que a gente precisa entrar um pouco no tema que as nossas seguidoras, as suas seguidoras, trazem, né? Principalmente para tirar as dúvidas que a gente sente que na nossa comunidade falta conteúdo exclusivo pra gente, né? Falta a gente ter muita informação e momentos pra gente discutir sobre as nossas realidades, né? E hoje a gente tem muitos casos de inseminação caseira, né? E a dúvida principal que a gente recebe é como registrar as duas mães na certidão do bebê quando feito por inseminação caseira. Então, é importante a gente ouvir, já que você é a nossa estrela, né? Para quem não segue ainda a Marília, ela está bombando nas redes sociais, TikTok e Instagram. Qual é o seu arroba? Arroba Marília Guesguerini. No TikTok é arroba Maguerini. Maguerini. Quem não tá seguindo, já começa a seguir, que a Marília leva lá conteúdo e informação nesse sentido para as mulheres terem segurança jurídica, né? Na dupla maternidade, na maternidade socioafetiva, na forma de casamento e tudo mais. E a gente recebe, então, muita dúvida. Então, responde pra gente. Como regulariza o nome da mãe não gestante na certidão do bebê por inseminação caseira? Gente, primeiro eu só preciso deixar claro que a gente tava falando muito da nossa vida e tudo mais, mas eu não fiz inseminação caseira, eu não estou grávida. É só porque a gente tá trazendo as principais perguntas, né? Mas realmente é um assunto extremamente recorrente dentro do meu Instagram e também recorde, né, das nossas clientes. A inseminação caseira, ela é um assunto muito delicado, porque a gente não tem regulamentação, a gente não tem lei hoje em dia que trate sobre o assunto, que regulamente, né, a possibilidade de você optar por esse método caseiro de reprodução. Então, é bem delicado. Mas, hoje em dia, para você reconhecer a mãe não gestante na certidão de nascimento do filho, é necessário uma ação judicial para reconhecimento da dupla maternidade, né, que a gente chama. Por quê?
diferente de casais hétero, quando você tem um filho dentro do casamento, presume-se a paternidade, né, do pai pelo casamento. Para nós, casais homossexuais, não funciona desse jeito. Então, ainda que vocês sejam casadas, não dá para reconhecer, para presumir o vínculo, né, da maternidade da mãe que não é a mãe gestante dentro do casamento. Então, precisa obrigatoriamente da ação judicial para isso. E é uma ação onde você vai contar para o juiz o projeto parental de vocês. Então, como foi que vocês idealizaram aquilo? Como foi que vocês chegaram até aquela opção? A gente tem, né, casos de mulheres que optaram primeiro por uma fertilização in vitro. A gente sabe que aqui no Brasil não é um método tão acessível, então aí não deu certo a tentativa, elas acabaram optando pelo método caseiro por uma questão financeira, e aí, invariavelmente, elas tiveram que pedir o reconhecimento na justiça. Então, através do projeto parental, mostrando que aquilo foi algo idealizado e que a participação do doador é única e exclusivamente para doação do material biológico, que ele não tem nada a ver, que ele não é pai, não foi nem nunca vai ser, que ele não tem direito sobre aquela criança, tampouco a criança vai ter direito de pedir futuramente qualquer tipo de coisa, de pensão ou coisa assim para ele. Ótimo, você trouxe também sobre a questão da fertilização in vitro, né? Então, muita gente não sabe, mas na fertilização in vitro, né, na reprodução assistida, é possível já fazer o registro das duas mães, né? Quando você entra lá na clínica, já existe essa possibilidade de fazer o registro do nome das duas mães, diferente da inseminação caseira, que é isso que a Marília trouxe. A inseminação caseira não tem regulamentação jurídica, porque ela, de fato, não é assistida e é feita de uma forma diferente. Então, de fato, para ter o nome das duas mães, na inseminação caseira precisa de ação judicial, certo? A gente também tem aqui um outro tema muito, muito trazido, que é: devo casar já tendo a união estável ou não, vice-versa? O que você orienta sobre essas questões entre casamento e união estável? Vou responder que nem eu respondo sempre, depende. Eu acho que vai do que as mulheres buscam. Eu acho que o primeiro passo é a vontade. Eu sempre tive vontade de ser uma mulher casada. Eu sempre quis casar. Sempre tive esse sonho pra mim. Mas eu entendo que é irrelevante se você não tem essa necessidade, não, eu quero. Porque hoje a gente tem dentro do ordenamento jurídico as mesmas garantias, os mesmos direitos para o cônjuge e para o companheiro. Então, os mesmos direitos que uma mulher casada com outra mulher teria, né, casada civilmente, ela vai ter se ela for companheira com a união estável regularizada, seja por cartório, seja por contrato particular. Legal. E aí a gente entra também num tópico que isso diz sobre a nossa vida, né? Aí eu quero te perguntar, da onde veio a decisão de nichar para o público LGBT, em especial para as mulheres? Da onde veio essa necessidade e essa conexão nossa para a gente poder atuar diretamente para esse público? Eu acho que aquilo que você falou no começo do podcast é algo que se aplica em todas as áreas da nossa vida. A gente tem uma deficiência, né, uma escassez de conteúdo profissional, de conteúdo de entretenimento, de qualquer tipo de conteúdo exclusivo para o público LGBT. Então, e você, enquanto comercial do escritório, vai saber muito melhor do que eu o que essas clientes trazem para gente. Que a gente não encontra profissionais para nós, profissionais específicos na nossa área. A gente já trabalhou com outros públicos e a gente sabe a diferença de quando você realmente sabe a dor do seu cliente. É diferente você trabalhar com um cliente que você entende juridicamente a dor dele, porque você conhece o direito, porque você conhece o que está ali no dispositivo legal, o que está na lei, e é diferente quando você sente na pele a dor, de quando você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Quando eu oriento as minhas clientes, quando você faz os atendimentos no escritório, a gente sabe o que a nossa cliente está sentindo, o que ela vem buscar. Então, quando você entra num ambiente
acolhedor, onde você entra num ambiente e você sabe que você não vai ser julgada, que as pessoas não vão te olhar torto, que as pessoas... Você não vai ter medo de sofrer nenhum tipo de preconceito, é diferente. Então, eu acho que a nossa decisão, que graças a Deus foi uma decisão conjunta, de ir para esse público, foi muito por a gente entender a dor e saber que a ausência de conteúdo e de profissionais mesmo, de áreas voltadas especificamente para o nosso público é muito pequena, e isso é muito ruim. E agora parece que a gente tem um propósito maior no escritório, né? Parece que a gente tem uma luta mesmo para lutar, que a gente consegue ter conexão e entender de forma intensa e completa o que acontece no nosso universo. É diferente hoje, né? Hoje é bem mais gostoso, né? Muito. Porque até quando vem algum problema, né? Quando vem tipo, ai, não, é separação. Primeiro que, gente, eu vou deixar aqui claro para vocês que não tem coisa mais maravilhosa no mundo do que ver uma situação que tinha tudo para ser um litígio, porque a gente já trabalhou muito com litígio. Divórcio litigioso, gente, é a briga pior de coisa pai e mãe para disputar quem vai ficar com a criança para pagar menos, porque essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Agora, quando a gente fala de solução de união estável ou de divórcio de mulheres... Cara, a gente só tem casos bonitos no escritório, né? A gente só tem casos bonitos. É uma preocupação muito genuína com o filho, né? Quando tem filho, quando tem criança que envolve. Quando não tem, é a coisa mais rara, né? Elas terem qualquer tipo de embate. Né? Eu atendi um tempo atrás um casal, lembra? Que elas estavam, acho que, sob o regime de separação. E elas queriam saber o quanto elas tinham adquirido de patrimônio... Pra fazer a conta, né? Pra fazer a conta e dividir. Eu falei, mas gente, é separação de bens. O que tá no nome de uma é de uma, o que tá no nome da outra é da outra. Então, não tem o que dividir. E mesmo assim, elas queriam dividir. Porque conforme a contribuição de cada uma, elas não queriam que nenhuma das duas saísse lesada. Então, não tô falando que não tem... Claro litígio, que tem. Não tô falando que não tem briga, não tô romantizando uma coisa. Pelo amor de Deus, a gente, né, é ser humano, a gente sabe que tem situações difíceis. Mas graças a Deus no escritório a gente tem majoritariamente os casos com histórias muito mais legais, com muito menos litígio no nosso público, né? É diferente, é diferente. É gostoso trabalhar assim, é mais leve. Ah, com certeza. E pra gente finalizar, conta pra gente qual que é, então, a rotina de esposa e sócia. Não, eu vou inverter agora. Eu quero que ela responda. Conta pra gente como que é a rotina de viver 24 horas por dia com a sua esposa, com a sua sócia, que não sai, tem aquela coisa de não faz nada longe. Como que é? Nossa, aí você me prejudicou. Não, a gente tem uma vida maravilhosa, né? Dentro de todas as preocupações, dificuldades do dia a dia, as adversidades que acontecem. Também não é perfeito. Também a gente briga pra cara. A gente brigou antes de vir pra cá. Óbvio. A gente briga porque uma usou a brusinha da outra que não era pra usar, né? A gente briga por questões de trabalho, né? Então a gente tem uma rotina muito intensa. A gente tá literalmente 24 horas grudadas, porque a gente divide a mesma casa, o mesmo negócio, a mesma família, e isso invariavelmente traz alguns conflitos, né? Pela convivência. Mas eu espero que seja assim com todos os casais de mulheres, né? Mas a gente vive uma vida muito bonita, né? A gente vive um amor muito gostoso, muito leve, uma sociedade muito boa, porque eu acho que eu sou uma péssima sócia, mas eu sou uma boa esposa, porque ela fala que eu brigo muito com ela em relação à sociedade. Não, a gente briga muito mais profissionalmente do que pessoalmente. Graças a Deus, né? Porque se fosse o contrário, a gente teria um negócio e não teria um casamento, né? O problema é que quando eu brigo com a minha sócia, eu tenho que levar ela embora pra casa comigo, não dá pra eu largar ela. Que bom. Eu queria, mas aí eu brigo com a minha sócia, eu chego em casa, ela tá lá na cozinha. Mas eu sou muito mais fácil, porque quando a gente briga, 5 minutos depois eu já tô te abraçando, brincando com os cachorros, e você tá esquece, lá. Não é porque é mais fácil, você não lembra. E você é bem tranquilinha, né? Não sou. Então... Graças a Deus eu não sou. Mas nesse aspecto,
a gente quer, inclusive, deixar esse tópico aqui, né? Esse é um tópico que a gente vai trazer, inclusive, nos nossos encontros, né? Não, mas peraí, você tá terminando aqui e você não respondeu. Como que é a rotina? Eu tentei fugir, Não, eu quero saber. Eu sou uma pessoa que demanda muito, eu tenho plena consciência disso. Eu demando bastante, pessoalmente, porque profissionalmente eu sou uma ótima sócia. Então eu vou falar como que é a rotina. A Marília não sabe ouvir não. Ela não gosta que eu discorde de nada. Ela briga comigo, ela é explosiva, mas ela é maravilhosa. Que bom que você terminou assim, porque do jeito que você falou, parecia que eu era uma pessoa tóxica. Mas Faltou não. você pedir ajuda aqui, né? Não, pelo amor de Deus. Não, muito pelo contrário. Não, realmente, somos duas pessoas diferentes, mas que a gente se encaixa e tenta melhorar todos os dias, uma pra outra, né? Há 8 anos a gente tenta sempre melhorar, né? E graças a Deus a gente tem um relacionamento leve, com muito amor. E a nossa rotina é ótima. Eu acho a nossa rotina ótima. Eu acho a nossa vida ótima. Você acha a nossa rotina ótima? Imagina eu. Meninas, eu vou lançar um curso aqui pra quem quiser doutrinar a esposa. Você que gosta de infoproduto, eu vou lançar. Eu vou lançar um infoproduto de como doutrinar a esposa. Gente, eu recebo café preto na cama todo dia. Deixa eu falar qual que é, então, a regra número 1 da doutrinação das esposas. Vai. Leve o café pra sua esposa, pra sua opressora, todos os dias, pra você não ter problemas na vida. É assim que eu começo meu dia. E como que eu finalizo? Com um chazinho, que é da ervinha desidratada. Porque ela não gosta de chá de papel. Ela não gosta do gosto do papel, do sachêzinho do chá. Então eu tenho que fazer chá de ervas naturais, da passiflora, das Maldivas. É assim, porque ela também não é simplinha, não. Não, aí leva chá toda noite. Pra opressora. Pra não ter problemas na noite, né? Eu durmo do seu lado. Pra eu dormir bem, leva as crianças pra cama. A gente tem 2 cachorros, então ela leva as crianças pra cama. É. E quando eu tô afrontosa, você fala o quê pra mim? Que eu tô muito afrontosa pra quem dorme. Pra quem dorme antes de mim. Que dorme, que deita, que capota. E que come toda a comida que eu faço. Tem dia que ela tá mais assim, numa valentia, que eu falo, não é possível. Destemida. Não é possível, que ela tá com toda essa marra, que ela não tá pensando. Isso porque eu também ainda tenho agravante de eu ser louca, né? Mas tem dia que eu falo, às vezes ela testa, assim, vamos ver até onde que dá pra ir. Eu gosto de testar os limites. Né? Mas esse era o tópico que a gente já deixa pro próximo episódio, né? A convivência de sociedade e amor com 2 mulheres. Por isso a gente tem convidadas especiais. Especialíssimas. Eu tô ansiosa por esse episódio, de verdade. Só que o que tem que fazer pra ficar sabendo do próximo episódio? Tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho, tem que compartilhar com todo mundo pra não ter os 7 anos de azar sáfico, porque senão depois não adianta ir lá reclamar na minha DM que o Tinder que eu faço no meu Instagram não tá dando certo. Galera, a Marília tem o Saf Tinder, hein? Se alguém aqui tá solteira e tá buscando uma mulher, tem que ir lá no @Marília Guerrini, no post que é a nossa foto de casamento, chamado Saf Tinder. Deixa lá. Tem muito comentário da mulherada explicando, falando as informações principais. Deixa suas informações, nome, de onde você é. Tem gente que deixa signo, tem gente que deixa preferência. Eu vi lá um comentário maravilhoso. Era uma moça que falou assim: não tenho ex pra superar. Ótimo. Então, assim, já conta todos os detalhes. Eu gosto assim. Né? Não, mas vai lá que tá bombando, tá bombando. É ótimo. Só que pra isso tem que te seguir, tem que acompanhar a gente pra ficar sempre ligada nos episódios aqui do nosso podcast. É isso aí. É isso aí? Então, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do Saf Tinder. Espero que Saf os próximos Tinder sejam... não, Safcast. Saf Tinder vai ter mais. Saf Tinder vai ter mais. Saf Tinder vai ter mais. Porque o nosso objetivo é lançar casais pro Dia dos Namorados, né? Eu já deixei avisado também, seguidora que der certo, que conseguir namorar e casar. A gente tem que ir pra festa de casamento. Eu preciso ser convidada pro casamento, Uma viu? lá mandou até pra você que você ia ser madrinha. Ah, gostei. Já pode deixar certinho ali. Se vier do Tinder, do Saf Tinder, tem que me avisar. Tem que me convidar pra festa de casamento depois que a gente vai, né? Exatamente, com certeza. Então tá certo, gente. Esse foi o primeiro episódio do Safcast. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal pra não perder os próximos episódios, que a gente já tem ali um monte de gente boa que vai vir aqui conversar com a gente, bater papo. Com certeza. Dar muita informação importante, compartilhar muita coisa boa.
né? Sim. Então é isso, beijo meninas e até o próximo.